Coríntios capítulo 12, de 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Obrigado, ó Pai, querido, pela Tua palavra, que nos ajuda a ter um posicionamento diferente diante das adversidades que nos cercam. Ensina-nos a galgar os níveis necessários para que a nossa vida manifeste o fruto que o Senhor espera. Queremos caminhar na Tua presença, ó Espírito doce, maravilhoso. Nos ajuda nesta hora a compartilhar a Tua verdade e nos ajuda nesta hora a entender a Tua palavra com clareza, de maneira que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Oramos já adorando o Teu nome e reconhecendo que só o Senhor é digno de louvor e de adoração, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre posicionamentos na aflição. E quando eu falo sobre aflição, eu estou colocando nesse pacote da aflição tudo que nos inquieta, tudo que nos aborrece, tudo que faz com que a gente se preocupe, tudo que faz com que a gente perca o ânimo, a esperança, o poder, a autoridade. Eu quero colocar no bojo da aflição as coisas que não funcionam, as coisas que não dão certo, as coisas que podem nos frustrar, nos decepcionar, nos amargurar, nos aprisionar num certo sentido. E amados, nós podemos diante destas coisas, e Paulo quando fala de angústia, ele está falando de fraqueza pessoal, ele está falando de injúrias, calúnias, necessidades, perseguições, angústia propriamente dita, enfim, todas essas coisas que fazem com que a nossa vida se torne mais escura, mais entenebrecida. E diante dessas coisas, eu acredito que a grande maioria da população, a grande maioria das pessoas que a gente conhece, infelizmente elas têm um posicionamento diante destas coisas, que eu gostaria de resumir como um posicionamento de medo. Porque quando você se depara com essas coisas que eu acabei de falar, o medo se instaura na vida dessas pessoas. E porque ela teme diante de uma necessidade, ela teme diante da falta do pão, da falta do emprego, da falta de uma direção para a sua vida, da falta de alguma coisa que bloqueou o seu crescimento. O que se instaura na sua vida é o medo. E esse medo produz precipitação. No medo nós nos desesperamos, fazemos escolhas erradas, tomamos decisões das quais muitas vezes vamos nos arrepender lá na frente, e conscientes disso ou não,
Mas diante dessas situações, muitas vezes o nosso posicionamento é um posicionamento de medo. E porque tememos, somos escravos. Porque temos medo, nós somos prisioneiros destas situações que nos cercam. E então, nos tornamos como que pessoas encarceradas, que não conseguem fluir na liberdade que há em Cristo Jesus, porque o medo nos assombrou e nos aprisionou nessas áreas da nossa vida. Então, nosso posicionamento diante das adversidades, se não tomarmos o devido cuidado, poderá ser um medo, poderá ser de medo. E esse medo escraviza, e esse medo nos remete a decisões erradas e que nos remetem mais ainda a fundo de poço, porque um abismo vai chamando um outro abismo. E por mais que o apóstolo Paulo fosse um cristão, fosse um crente no Senhor Jesus, mas as coisas não acontecem de uma forma automática na nossa vida. Só porque a gente se tornou crente, tudo já é plena liberdade, tudo já é fé. Não, nós somos conduzidos de um patamar de imaturidade, e quando tememos, somos imaturos. Quando nós temos medo, nós somos imaturos emocionalmente, imaturos espiritualmente, e precisamos crescer. Amém, queridos? Então é possível que você tenha uma experiência com Deus, verdadeira, genuína, você entregou seu coração para Jesus, mas ainda, quando houve uma notícia, quando alguém te liga, ou uma mensagem chegou e por algum meio, rapidamente, aquilo estampa na sua alma, e você tem um calafrio. Eu já tive isso muitas vezes, quando recebo uma notícia, ou alguém traz uma informação, ou algum quadro se configura diante dos meus olhos, imediatamente o cenário é altamente destrutivo para a alma, para as emoções. A gente sente aquele calafrio, como que passando pela corrente sanguínea, pelo sistema nervoso, e automaticamente a nossa mente começa a elucubrar pensamentos de derrota, de morte, de portas fechadas, de angústia, e a gente vai de um abismo a outro abismo, de um abismo a outro abismo. Por quê? Porque o medo está na base das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E nós enxergamos as situações a partir da ótica produzida pelo medo. Mas eu quero te trazer uma boa notícia. Você não precisa permanecer num posicionamento de medo. A despeito do que venha, a despeito do que você ouve, ou a despeito daquilo que querem que a tua alma sinta, não é esse posicionamento que você deve ter. E a palavra de Deus nos ajuda a sair desse patamar e a entrar num outro patamar, e a ter um outro posicionamento. Qualquer outro posicionamento, mas que não será o posicionamento de medo. Diga para o seu vizinho: o Senhor te livrará, o Senhor te livrará de todo posicionamento de medo. Diga isso para ele. Aleluia. Vamos amadurecer, queridos? Porque o Senhor nos ajudará a entender que em Cristo não temeremos más notícias. Que em Cristo não temeremos más notícias. Que em Cristo podemos ter um posicionamento interno. Deus vai revestir a sua alma, vai blindar a sua alma. Estava para fazer o casamento do meu filho e a minha alma estava triste. Estava feliz porque ele ia casar, mas eu pensei: Senhor, será que eu vou aguentar casar o meu filho? E ficava ali: acho que vou colocar um outro pastor para fazer o casamento, porque acho que na hora H não vai dar certo, não vai virar, e se eu embargar a voz eu não vou conseguir voltar. Mas Senhor, reveste a minha alma, cuida da minha alma, traz alegria ao meu coração, e que eu possa ter essa experiência, e que seja uma experiência boa, de edificação para todo mundo. Reveste a minha alma. E que bênção, queridos. Que maravilha. Depois eu desmontei, mas até o último momento, até Deus te abençoe, seja feliz. Que força que Deus dá.
Que revestimento que Deus dá, sobrenatural, é especial. E quando você começa a entender, meu amado, que você pode contar com Deus para todos os dias da sua vida. Que você acorda pela manhã, Senhor, eu não sei o que me encontra, não sei o que me espera. Eu não sei, Senhor, exatamente quais são as experiências pelas quais eu vou passar. Mas de antemão, eu submeto a minha alma a Ti. O meu coração a Ti. Eu submeto a minha vida a Ti. E eu sei que o Senhor está no absoluto controle de todas as coisas. E então, meu amado, vai acontecer o que nós temos experimentado há anos, quando descobri que eu posso vencer a ansiedade, que eu descobri que não preciso viver um refém da ansiedade, do que vai acontecer, quando eu descobri que Deus tem o absoluto controle sobre todas as coisas. Então, antes de qualquer coisa, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, forra a sua alma, reveste a sua alma, reveste o seu espírito, para que todos os dias da sua vida você tenha paz. A paz que excede todo o entendimento. Guarda sua mente, guarda sua alma em Cristo Jesus. Portanto, o seu primeiro posicionamento não será o de medo. Deus te livrará do medo. Amém, queridos? Mas Paulo, como qualquer um de nós, sofria com a fraqueza, com a injúria, com as necessidades, com a perseguição, com a angústia, como todos nós. Ele era um refém de todas essas situações, até que ele teve uma experiência. E o segundo posicionamento, o primeiro é o de medo, mas o segundo posicionamento é uma posição em uma experiência com Deus. Olha o que acontece no versículo 2. Eu estou lendo 2 aos Coríntios capítulo 12. 2 aos Coríntios 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Diga, eu terei uma experiência com Deus. Mas do jeito que você está declarando, essa experiência está longe. Levante a sua mão e diga bem alto, com autoridade: eu terei uma forte experiência com Deus. Aleluia! Nós precisamos dessa experiência com Deus, sabe por quê? Porque o primeiro patamar é de medo, e é para todos nós. Mas na segunda experiência, o apóstolo Paulo está se referindo de algo que ele experimentou há 14 anos. E que ele diz, olha, há 14 anos eu tive uma experiência onde eu subi ao terceiro céu, ao lugar da presença de Deus. E se eu estava no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas eu sei que a minha experiência com Deus foi tão viva, foi tão genuína, que eu senti que em espírito eu estava muito acima de qualquer percepção terrena, de qualquer percepção corpórea, de qualquer percepção humana. Eu estava numa dimensão espiritual, onde a voz de Deus foi clara, onde eu vi o propósito, onde aquilo que Deus tinha para se descortinar diante de mim era pleno, era vivo, era real. Se meu corpo estava lá ou não, eu não sei. Mas eu sei que eu tive uma experiência onde o meu espírito se sentiu fortalecido. Talvez, meu amado, você possa pensar assim, puxa, mas quando é que eu vou ter essa experiência de ser arrebatado ao terceiro céu? Meu amado, você não precisa dessa ou desse tipo de experiência, de ser necessariamente arrebatado ao terceiro céu. Você não precisa disso. Se Deus quiser, você vai ter. Mas não é disso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer que você precisa ter uma experiência com Deus. Pode ser no teu quarto de oração, pode ser neste ambiente de culto, pode ser num carro,
quando você está dirigindo e alguma coisa acontece fora do comum, mas que você consegue ouvir a voz de Deus claramente, nitidamente. E quando você tem essa experiência com Deus, você já não sabe se está no corpo ou não, você não percebe mais as opressões, você não percebe mais o medo, você não percebe mais as limitações terrenas, as limitações circunstanciais. Você vai perceber claramente que, acima de tudo, Deus fala com você em espírito. Compartilhei várias vezes com os irmãos de uma vez que eu tive uma triste experiência de ter atropelado uma pessoa. Um mendigo atravessou a rua, numa estrada, não tinha farol, não tinha nada. Um carro adiante de mim se desviando de alguma coisa. Pensei que era de um gato, de um cachorro, mas não, era uma pessoa que estava, e à noite, quando percebi, estava diante dele, e do jeito que eu estava, peguei a pessoa, e ele passou por cima do carro, e eu, mais à frente, alguns metros, estava atordoado com aquele cenário. Até que ali na estrada, o Espírito falou comigo: não tenha medo, eu estou com você. Posso ouvir um amém de verdade? O que eu quero dizer, meu amado, é que você pode ter uma experiência com Deus no terceiro céu, ou você pode ter uma experiência com Deus num quarto de oração, ou neste culto, ou num lugar talvez mais inadequado que você poderia imaginar. Numa autoestrada, depois de ter tido uma experiência muito forte, onde aparentemente você podia ser acometido pelo medo ou pelo desespero. Mas não, naquele momento, numa fração de segundos, eu já não sabia se estava ali ou não, eu já não percebia mais nenhuma situação. Mas uma coisa eu sabia, que Deus tinha falado comigo. E que em meio àquele caos, eu sabia que Ele conduziria aquela história até o final. Graças a Deus o homem não morreu, foi socorrido por uma ambulância, chamada por um motoqueiro que me ajudou a trazer a ambulância. Fomos para o hospital. O motoqueiro que me ajudou tinha tido naquela semana uma overdose. E quando eu não sabia disso, e quando eu perguntei para ele por que ele tinha me ajudado a ser testemunha e a buscar a ambulância, por que ele tinha feito isso, ele disse que na semana ele tinha tido uma forte experiência com as drogas, mas que alguém, quem sabe Deus, o tinha livrado da morte, e ele pediu uma oportunidade de ajudar alguém naquela semana, e esse alguém fui eu. E sabedor disso, eu disse: então agora eu sei porque Deus falou comigo, fica calmo, porque eu estou com você. Porque Ele queria conduzir aquele jovem a um conhecimento daquele que o salvou da overdose naquela semana. Fica calmo, porque eu estou com você. Mas eu não conheceria esse Deus se eu não tivesse passado por essa experiência. Aquele motoqueiro não conheceria esse poder misericordioso de Deus se ele não tivesse passado por aquela experiência. Estão entendendo, queridos? Que Deus trabalha no turno da noite, que Deus trabalha nos caos da nossa vida, que Deus trabalha nos desempregos da nossa vida, que Deus trabalha nas necessidades da nossa vida, que Deus trabalha nas aflições da nossa vida, que Deus trabalha de uma forma inexplicável nos lugares mais escabrosos da nossa vida, que Deus trabalha de uma forma surpreendente nas portas fechadas diante dos nossos olhos, que Deus trabalha de uma maneira inexplicável. Por isso que, quando não conseguimos ver Deus, o nosso posicionamento é de medo. Nas necessidades, temos medo. Nas aflições, temos medo. Na calúnia, temos medo. Na perseguição, temos medo. Até que possamos ter uma experiência. E aí, quando a gente tem uma experiência com Deus, a impressão que a gente tem é que a gente se eleva ao patamar da normalidade. Quando eu tenho uma experiência com Deus, parece que eu fico suspenso,
E o meu espírito prevalece a realidade humana, e no espírito eu ouço a Deus, eu falo com Deus, eu sou encorajado por Deus. Tudo fica claro. E de uma maneira sobrenatural, eu sou edificado porque tive uma experiência com Ele. Você não precisa subir ao terceiro céu para ter uma experiência com Deus. Pode ser num quarto, pode ser no culto, pode ser num setor de trabalho. Amém, queridos? Essa semana eu estive visitando uma senhora acometida de uma enfermidade chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Essa enfermidade trata-se de uma degeneração de um neurônio no cérebro e de um neurônio na medula espinhal, que provoca endurecimento dos músculos e atrofia muscular. Eu fui visitar uma senhora acometida dessa enfermidade, e a moça que a ajudava a colocou sentada na cama, e o seu corpo disforme, sem conseguir se manter firme para me ouvir, para estar ali diante de mim, porque acometida com essa enfermidade, muita dificuldade para respirar, muita dificuldade para falar, muita dificuldade para sustentar o seu próprio corpo, e ali falando com ela, e ministrando a palavra, e lendo a Bíblia para ela. Mas uma coisa interessante, queridos, é que, enquanto falava para ela, ela dizia com muita dificuldade: pastor, o senhor está lendo o Salmo 121, ou Salmo 125. E depois eu li um outro texto: pastor, o senhor está lendo o Salmo 91. Então eu olhei para ela e disse: a senhora tem uma fé em Deus. E ela disse: eu creio em Deus de todo o meu coração. Balbuciando, com muita dificuldade, mas ela expressou do mais profundo do espírito dela: eu creio em Deus de todo o meu coração. O que eu quero dizer com isso, meu amado, é que quando você tem uma experiência com Deus, o seu espírito está forte. Por mais que o seu corpo esteja debilitado, envelhecendo ou quase morrendo, seja por uma esclerose, seja por uma doença, seja por qualquer situação, mas o espírito está forte. E enquanto ela dizia: eu creio em Deus, eu via naquela mulher uma força gigantesca para não transferir culpa para ninguém, para não culpar a Deus pela enfermidade dela, para não culpar filho ou qualquer pessoa por qualquer experiência negativa, não. Sabe por quê, meu amado? Porque quando nós temos uma experiência com Deus, nós não somos mais reféns das necessidades, das perseguições, das angústias, das calúnias, das enfermidades, porque uma experiência viva com Deus nos robustece de dentro para fora. O verdadeiro eu é o meu espírito, não é o meu corpo. Quando Deus olha para mim, o que Ele vê? Uma luz. Que se tirasse a casca, que é o nosso corpo, nós ficaríamos cegos com a luz de Cristo que brilha dentro de você. Quantos entendem isso? Vou repetir. Se tirar essa casca, que é o meu corpo, as pessoas ficariam cegas por causa da luz que há no meu espírito, a luz que há no seu espírito, por causa da presença de Cristo dentro de você. E é por isso que a palavra de Deus diz que temos este tesouro em vasos de barro. Vaso de barro é o nosso corpo. Quem olha para nós não dá nada por nós. Quem olha para mim não dá nada por mim. Mas quando Deus olha para mim, Ele vê uma luz que brilha. Veja
que, meus amados, quando Gideão, com 300 homens, venceu a batalha contra o inimigo, eles tinham que fazer o seguinte: diante do inimigo, toca a trombeta, diante do inimigo, quebra o cântaro de barro, porque dentro do cântaro de barro, em cada cântaro, há uma tocha. E isto representa que somos vasos de barro, frágeis humanamente falando, pequenos humanamente falando, limitados humanamente falando, mas dentro de nós há um poder sobrenatural. Aleluia! Por isso, quando eu olhei para aquela mulher, acometida desta esclerose, acometida desta enfermidade, mal podendo recitar a palavra, balbuciando algumas palavras, mas o que eu via nela? Não a fraqueza do seu corpo, mas o poder do seu espírito. O poder do seu espírito. De um espírito alimentado pelo Espírito de Deus. De um espírito contagiado e fortalecido pela palavra de Deus. E eu acredito que foi isso que o Senhor quis trazer a Paulo. Paulo, você precisa aprender que a sua vida não se resume a essa vida de necessidades, de calúnias, de perseguição, de limitação, de desânimo, de coisas que são próprias deste mundo presente, que está contaminado pelo vírus do pecado, e está contagiado pela ação de demônios, e agravado por uma limitação da carne, que se tornou frágil por causa do pecado. Paulo, eu quero fazer com que você suba, e por algum momento você perceba que a sua vida não se resume às limitações físicas, às limitações humanas, terrenas, circunstanciais. Venha, Paulo, eu quero que você tenha uma experiência onde o seu espírito é forte, ainda que a sua carne seja fraca. Amém, meu querido? Toda vez que o diabo quiser fazer com que você acredite que você é pequeno, que você é insignificante, que você é limitado, que você é doente, quero que você entenda que se você teve uma experiência genuína com Jesus, você precisa saber diferenciar entre as limitações humanas, que são próprias deste mundo presente, e a nova realidade em Cristo, que já é uma verdade na sua vida. Quantos estão compreendendo? Aleluia. O primeiro posicionamento é o de medo. E você não vai permanecer no medo. Mas o segundo posicionamento é de uma experiência com Deus. Como já disse, uma experiência que pode ser em qualquer lugar, e ela pode ser em qualquer dia e a qualquer hora. Mas o terceiro e último posicionamento tem a ver com a volta para o dia a dia. Por mais que você tenha uma experiência como a que Paulo mencionou, há 14 anos, conheço um homem, na verdade ele estava falando dele próprio, que foi arrebatado ao terceiro céu. Mas ninguém que é arrebatado ao terceiro céu, que não morreu definitivamente, vai ficar lá. Essa experiência foi uma experiência para que ele tivesse uma experiência especial com o Senhor. Mas ninguém fica lá o tempo todo, ele volta para o dia a dia. Como na sua reunião de oração, como na sua experiência com Deus num quarto fechado, você tem o seu momento com Deus, mas não é lá que você vai ficar. Até porque a sua vitória, ela precisa ser consumada onde? No dia a dia. É no seu local de trabalho, é no lugar onde você foi ofendido, é no lugar onde você foi perseguido, é no lugar onde você foi caluniado, é no lugar onde no passado você sentia medo, mas agora o Senhor, depois de uma experiência com Deus, Ele te devolve àquele mesmo lugar, e talvez o cenário seja o mesmo, mas alguma coisa mudou dentro de você. Como mudou no coração do apóstolo Paulo. O cenário era o mesmo.
No passado, diante das perseguições, aflições, angústias, ele tinha identificado de que tudo isso era promovido por um mensageiro do diabo para esbofeteá-lo. O mensageiro do diabo, que onde ele ia pregar, suscitava-se uma perseguição contra ele. E ele falou: "Oh Senhor, não aguento mais tanta perseguição." E ia para um outro lugar: "Oh Deus, achei que aqui ia ser tranquilo." Mas ele ia para um outro lugar: nova perseguição, nova aflição, nova calúnia, novas condições de angústia. Senhor, afasta de mim esse espinho, afasta de mim esse mensageiro. Mas ele teve uma experiência com Deus. E nessa experiência com Deus ele ouviu uma palavra: a tua vitória não está na mudança das circunstâncias, mas no quanto você pode desfrutar da minha graça. A minha graça te basta. Você não vai ser um vitorioso porque deixou de ser perseguido. Você vai ser um vitorioso na medida em que essa experiência renovadora da graça, da suficiente graça de Deus, se renova. E aí você vai perceber que em meio à mesma perseguição, mas agora é um outro homem, agora é uma nova pessoa, agora é uma nova atitude, agora é um novo posicionamento. Amém? Minha graça te basta. Eu quero que você entenda, Paulo, que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí ele começou a entender: puxa, mas se o amor, se a graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então a partir de hoje eu vou encarar os problemas de uma maneira diferente. Se eu ouvir a notícia de que estou desempregado, no passado, a adrenalina passaria pelo meu corpo e eu já começaria a vislumbrar fracasso, problemas, dificuldades, contas se acumulando, os credores me ligando, batendo a porta. No passado era esse meu posicionamento. Mas agora, diante da mesma notícia, de uma vez que eu tenho uma experiência com Deus, eu vou me alegrar, porque eu vou ter uma oportunidade de ver o poder de Deus, de ver a ação de Deus, de ver o milagre de Deus. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas vai ser uma aventura maravilhosa estar diante dEle. Vai ser uma aventura magnífica, majestosa, ver como Deus vai prover, como Deus vai agir, como eu serei fortalecido, como eu experimentarei algo novo, algo que se renovará, não como resultado da minha esperteza, não como resultado do meu desespero, batendo em qualquer porta, não, mas como resultado da graça que me é suficiente todos os dias, todos os dias. No passado, o desemprego me amedrontaria, mas agora, o mesmo desemprego, ou a mesma necessidade, me dará a oportunidade de conhecer uma nova faceta de Deus. Quantos aqui querem conhecer a Deus de uma forma diferente? Por que eu estou falando conhecer a Deus de uma forma diferente? Porque Deus foi se revelando no Antigo Testamento de pouquinho em pouquinho. Uma vez Ele quis se revelar como Yahvé Jireh, ou seja, o Deus que provê. Mas Ele só pôde se revelar como o Deus provedor em meio a uma necessidade. Por isso, a necessidade propiciou uma oportunidade de Deus se revelar de uma forma diferente. Sem necessidade, não há necessidade de Deus se revelar como Deus provedor. Numa outra
ocasião, Deus se revelou como Yahvé Rafá, ou Deus que cura. Mas ele só pôde se revelar como Yahvé que cura, porque houve uma enfermidade. O que eu quero dizer, meu amado, é que a mesma necessidade que ontem me amedrontava, hoje será encarada como uma oportunidade de Deus se revelar. E se eu conheço a Deus, na minha necessidade, Ele vai se revelar a mim de uma forma muito especial. E quando Ele se revela de uma maneira especial a mim, diferente de como Ele se revelou a você, eu nunca mais vou me esquecer do que Ele fez comigo. E é por isso que Paulo diz: de boa vontade me gloriarei. Eu quero usar as palavras dele, ainda que a nossa tradução não seja ainda a melhor, mas ele diz o seguinte no versículo 10, no versículo 9, metade do versículo 9 logo do começo, para ficar melhor. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, diga de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos ouvir um aleluia de crente? Quantos crentes temos aqui? Quantos filhos de Deus nós temos hoje aqui? Então dê um aleluia bem forte. Dê um glória a Deus bem forte. Glorifique a Deus. Porque quando nós somos fracos, então somos fortes. Quando eu não tenho nada, aí é que eu tenho tudo. Quando eu não tenho nenhuma ideia, então eu tenho todas as ideias do mundo. O dia que eu fico mais feliz é o domingo que eu acordo sem nenhuma palavra para trazer para vocês. Eu fico muito feliz. Mas eu fico preocupado quando eu acho que sei alguma coisa. Quando eu acho que tenho alguma coisa, eu fico preocupado. Mas quando eu estou vazio, quando eu estou pobre, quando eu estou, Senhor, totalmente na tua dependência, e acordo pela manhã, num domingo como esse, sem nenhuma palavra para transmitir para ninguém, então eu fico feliz. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Na minha fraqueza se opera o poder de Deus. Por isso eu descobri que não preciso me inquietar por coisa alguma. Que na verdade eu não passo de um vaso de barro. E se há alguma coisa que interessa, é o que Deus constrói dentro de mim e dentro de você. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Se você captar isso no seu coração, já vai ser 50% de vitória contra a tua ansiedade. Porque grande parte da nossa ansiedade está no fato daquilo que a gente acha que pode produzir ou acha que pode fazer. Mas quando eu sou fraco, então é que sou forte. Se nós queremos então desfrutar desta força que vem do Senhor, quero lhe convidar a vir aqui à frente, para beber, para receber, para ter uma experiência renovada com o Senhor. Essa última experiência, eu não citei, mas é o posicionamento da fé. O primeiro posicionamento é o do medo, o segundo posicionamento é de uma experiência com Deus, mas o terceiro posicionamento é um posicionamento de fé. Diga, primeiro posicionamento,
é o do medo. O segundo posicionamento é de uma experiência com Deus. Mas o terceiro posicionamento é o posicionamento da fé. Amém, queridos? Porque a fé que o Senhor produz em nós nos ajudará a ver as mesmas circunstâncias aflitivas, mas com outros olhos, com o olhar da fé, com o olhar de que não estou só, de que o Senhor está comigo, Ele me ajudará a chegar no lugar devido. Vamos adorar, é por isso que nós devemos adorar. Adorar de todo o nosso coração. Bendizer ao Senhor de todo o nosso coração. Com alegria. Sair dos posicionamentos de medo. Buscar ter uma experiência viva com Ele. E se firmar, por último, em um posicionamento de fé. Eis que nós queremos que o Espírito Santo nos ajude a ter, a vivenciar a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu me rasgo por inteiro